Vamos dar seguimento às nossas aulas de Raja Yoga, esse curso básico. Vamos falar agora do quinto ponto do Ashtanga Yoga, que é o Pratyahara. O Pratyahara refere-se ao domínio dos sentidos. Ele é a antessala da concentração. Dominar os sentidos significa o quê? Significa transformar corretamente as impressões que recebemos a cada instante, até que a mente se torne um lago sereno, receptivo. Pelos sentidos é como fazemos contato com o mundo, aprendemos, adquirimos novos conhecimentos, interagimos com o mundo, né, através dos sentidos. A questão é que os nossos 5 sentidos não são os únicos. Nós temos também sentidos internos que, devido a essa extrema identificação com o mundo exterior, acabaram relegados a um segundo plano, ou mesmo ignorados e esquecidos por completo. Podemos citar alguns exemplos de sentidos internos: clarividência, telepatia, clareaudiência, intuição. Esses sentidos, eles estão relacionados às outras dimensões ou aos mundos internos. Esses mundos internos nós temos expressões também através de corpos que veremos mais adiante numa próxima aula. Bem, o afastamento da natureza, o desligamento desse mundo interior é o responsável pelo esquecimento ou pela negligência em relação a esses sentidos internos. Nossa ciência tem avançado bastante e ela acaba por confirmar muitas coisas que já eram colocadas por sábios da antiguidade. A ciência, mais especialmente a física quântica, tem confirmado a questão das multidimensões e algumas outras pesquisas científicas têm mostrado que nosso corpo ele não é só essa estrutura de carne e osso, ele tem contrapartes, né? Já se sabe há décadas da existência de um corpo bioplásmico, que é o chamado corpo vital ou corpo etérico. Já se tem noção do que seria um corpo astral, né? Que é o corpo onde nós temos os chakras, que também é um elemento de estudo do Raja Yoga, né? Como trabalhar os chakras, como desenvolver os chakras. E é interessante citar aqui um estudioso hindu que fala a respeito que faz uma interpretação muito boa dos Yoga Sutras, e num trecho de um livro dele chamado A Ciência do Yoga, ele diz o seguinte: esse livro nós recomendamos porque ele representa um estudo apurado do Yoga Sutras. Ele diz o seguinte na página 7 do seu livro: as descobertas da física quântica demonstram, por exemplo, que a irradiação da luz é descontínua, propagando-se através de porções discretas chamadas fótons. Tal fato, cientificamente comprovado, está em perfeita concordância com a teoria dos kinasas, ou os instantes, conforme o Yoga Sutras, capítulo 3, Sutra 53, e o capítulo 4, Sutra 33, que considera como descontínua a própria natureza do tempo e da matéria. Como Patanjali poderia, há 2.600 anos atrás, conhecer tais fatos sem o apoio da tecnologia e a pesquisa científica atuais? Então, vejam que interessante. Como se explica que sábios da antiguidade possam ter o domínio de certos temas sem ter tido a tecnologia que se tem hoje para fazer certas afirmações? A explicação disso nós encontramos em que
esses seres, né, esses rishis, tinham os seus sentidos internos desenvolvidos. Então, para eles, não é misterioso a existência de outras dimensões, de outros corpos, de outras possibilidades no universo. O Pratyahara, ele é um ponto extremamente importante dentro do Raja Yoga, dentro do Ashtanga Yoga, que é a disciplina do Raja Yoga. O Pratyahara é aquele ponto intermediário que abre as portas para os níveis mais profundos de concentração e meditação. O benefício que o Pratyahara nos traz em relação ao domínio dos sentidos é que ele nos proporciona um nível de quietude, de não identificação. A grande questão em relação à agitação mental, à dispersão mental, é que nós nos identificamos com aquilo que os nossos sentidos captam. E nos misturamos com essas impressões e acabamos perdendo a noção de nós mesmos. O que o Pratyahara ensina é justamente o aprendizado de manter a mente serena a partir da observação serena dos fenômenos. Então, como isso funcionaria? O que seria essa observação serena? Trata-se de deixar que os pensamentos passem. Então, se surgir um pensamento em nossa mente, nós devemos deixar que ele simplesmente passe e manter uma passividade mental, uma serenidade. A observação serena, ela pede que nós nos dividamos em observador e observado. Então, quando um pensamento chega à nossa mente, nós devemos simplesmente observar esse pensamento, evitando nos identificar com ele. A partir do momento que a gente se identifica com o pensamento, nós nos tornamos ele. E esse pensamento, ele cria associações, ele gera uma coisa que gera outra e gera outro. Daqui a pouco nós estamos perdidos num encadeamento de pensamentos que, se a gente analisar o pensamento inicial e o último, veremos que não tem mais relação um com o outro. Então é assim que nós tendemos a nos perder num processo de agitação mental. O Pratyahara, ele justamente nos educa para que a gente possa aprender a não nos identificar com os sentidos. Então, todos os fenômenos, todas as sensações, todas as percepções que chegam do mundo externo devem passar pelo crivo dessa observação serena. Evitando a identificação com isso, vamos simplesmente observar, sem julgar, sem pensar nada a respeito, simplesmente observar, sempre percebendo que nós não somos aquilo, nós não somos aquele pensamento, aquele sentimento, aquele acontecimento. Nós somos nós e devemos permanecer serenos diante daquilo. Com essa prática, com esse exercício constante, nós vamos desenvolvendo um sentido muito especial que é o chamado de autoobservação. A autoobservação é uma condição interna que nos permite aprender a não nos identificar com as coisas, com os fenômenos, com os acontecimentos. A prática constante e regular desse exercício de observação serena produz em nós, no decorrer do tempo, um estado diferente. Uma serenidade que vai aumentando, uma economia de energia. Esse processo de economia melhora nosso magnetismo pessoal, melhora o nosso potencial de autorreflexão e de reflexão em relação aos acontecimentos que se dão à nossa volta, os cotidianos, os especiais, enfim, tudo que vibre, que ocorra à nossa volta e que é captado pelos 5 sentidos. Então, o Pratyahara é um momento muito especial e importante nesse processo de domínio da mente, de controle da mente, porque é o Pratyahara que vai nos ensinar a serenidade. Sem serenidade mental, nós não podemos usar com eficácia os poderes da mente.
ok? Bom, gostaríamos de passar agora o procedimento, o exercício que devemos fazer, né, para ir cultivando a observação serena. É o exercício básico do Pratyahara. Devemos nos sentar comodamente, deixar a coluna alinhada, relaxar o corpo. E depois disso, devemos simplesmente observar a nossa mente. Nós vamos perceber que a mente não para. O tempo todo os pensamentos estão se alternando, passando um após outro, criando associações, se misturando, se recombinando, enfim, a mente não para. O que nós vamos fazer é simplesmente observar a mente, evitando nos identificar. Então, nesse estado de observar a mente, devemos nos separar em observador e observado. Então, vamos atentar para o que se passa em nossa mente, observar os pensamentos simplesmente. Evitaremos a identificação com os pensamentos na medida em que a gente consiga deixar que eles passem. E é esse o exercício, simplesmente deixar que eles passem, deixar que eles passem. No início, isso pode ser um pouco difícil, devido a que a mente ela é rápida e está muito indisciplinada nesse processo. A mente não nos obedece. Se a gente falar para ela simplesmente para de pensar, ela não vai parar. Nossa mente é muito teimosa, ela se assemelha muito a um burrico, né? Teimoso que vez por outra empaca. Então, não devemos esperar que consigamos aquietar, ter uma serenidade mental imediata. É um processo, é um treinamento. E começa assim, com observação serena, deixando que os pensamentos passem, deixando que eles passem, aprendendo a observá-los serenamente, sem nos identificar com eles. É uma disciplina que no início é difícil, mas ela vai sendo facilitada aos pouquinhos, na medida em que a gente consiga manter esse tapas, esse exercício de disciplina, essa austeridade, ok? Ficamos por aqui, até a próxima.